Se o meu passo ficar muito alto, o que eu faço? Eu vou roçar ele? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado. Sejam muito bem-vindos às perguntas e respostas da Prado. Gente, essa pergunta aqui, quem mandou ela foi Valdeni Cachoeira. Escreveu da seguinte forma: se o meu pasto ficar muito alto, eu devo roçar? É uma pergunta muito interessante e a diferença da resposta, ela condiz com a diferença de espécie forrageira que eu estou usando. Se eu estiver utilizando uma espécie forrageira com crescimento e formação excessiva de talos, folhas muito duras, e que eu não consigo utilizar um lote de vacada, por exemplo, para comer aquilo e abaixar bem, a ideia é roçar. Porém, se eu utilizo uma espécie forrageira mais baixa um pouco, mais rústica, com formação de talos mais finos, ainda assim tendo bastante folha disponível, e se eu colocar um lote pesado ali dentro, um lote mais voraz para comer, eu consigo abaixar ela até a altura de reserva de novo, por mais que ela fique ainda muito taluda, mas eu consigo abaixar, então não preciso usar roçadeira. Gente, a prática da roçadeira é uma prática, em primeiro lugar, muito agressiva com o capim, extremamente agressiva, porém muitas vezes necessária. Só que a gente tem que pôr uma coisa na cabeça: roçadeira é para consertar manejo. Eu errei o manejo e não tem outra solução. Roçadeira. Porém, quais espécies forrageiras chegam nesse ponto aonde eu preciso roçar se ela passar de determinada altura? As espécies que têm um crescimento mais cespitoso, é um crescimento que direciona a planta para cima, com folhas muito grandes, talos muito grossos. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de espécies. Nas espécies mais baixas, a Braquiária brisanta cultivar charaés, que é o famoso MG5, ele tem um crescimento que forma toceiras de boa qualidade, ele perfilha se você manejar direitinho. Porém, se você deixar o meristema apical, que é a estrutura de cima da toceira, se você deixar ela crescer com bastante vigor, ela vai continuar indo para cima, vai formar muitos talos. E segredinho aqui, MG5 passou da altura máxima de manejo dele, em torno ali de 50 centímetros, mas ele passou ali de 60 centímetros, é muito difícil controlar ele e é muito difícil colocar animal para comer ele. Primeira tentativa, coloca um lote de vacas lá dentro para comer, vaca parida, por exemplo. Não deu certo, roçadeira. Outras espécies que precisam de roçadeira quando passa do ponto: o pânico máximo vai desde o colonião, que quase não é usado mais, até as espécies mais tradicionais, o Mombasa, que é o Tanzânia, que hoje tem sido substituído aí pelo Zuri. Espécies como, é tudo pânico máximo, é a mesma espécie essa daí, só que cultivares diferentes. Aí entra cultivares como o Quênia, o cultivar do Miyagi, o Paredão, que é o MG12. Todas são forrageiras que, quando crescem demais e passam do ponto de manejo, por elas terem um manejo muito agressivo, elas acabam fornecendo muitos talos e o animal simplesmente não consegue comer aquilo, mesmo se você botar um lote bem pesado. Por que eu sempre gosto de colocar vaca, de preferência vaca parida, lá dentro para poder comer? Porque vaca parida, gente, não tem filtro. Vaca parida tem fome, então ela entra com jeito lá dentro mesmo. Se você botar um lote bem alto, uma lotação alta ali dentro, muitos animais por hectare, elas não ficam selecionando folhinha não, ela come o que tá na frente. Se ela não comeu, é porque nenhum outro animal come. Aí você entra com a roçadeira. Espécies que muitas vezes não precisam de roçadeira: a Braquiária brisanta, as outras cultivares, né? Principalmente o marandu, a Braquiária brisanta piatã, são espécies muito boas de fazer isso. A Braquiária decumbens é uma espécie muito boa. Entra também Andropogon, entra Tifton, essas espécies mais baixas, a Umidícola. A Umidícola, um lote pesado, consegue abaixar ela tranquilamente. O capim estrela africana, essas espécies mais rústicas, você consegue manter elas a um nível mais baixo. É só a gente perceber qual a agressividade do manejo do capim. É capim que foi feito para produzir muita massa de uma vez? Por exemplo, a gente teve durante muito tempo aquele capim, o Convert, que era um capim que a principal propaganda dele é o quê? Ele faz muita raiz para poder produzir muita folha mesmo.
é um crescimento agressivo. Se você não souber mexer com ele, ele é um capim que vai crescer muito, você vai precisar roçar ele depois. Significa que é ruim? Não significa que é ruim, ele é ótimo. Só que você tem que manejar como um profissional. E manejo de capim profissional tem que ser com treinamento, tem que ser com um bom técnico acompanhando, senão você perde o controle do capim e, consequentemente, perde o controle da sua fazenda. Por que eu falo perde o controle da sua fazenda? Porque eu conheço muitas fazendas que tem mombaça passando de 2,5 metros de altura, achando que é capineira. Você entra lá dentro, tem talo dessa grossura lá dentro, da grossura do meu dedo, e você não consegue mais dar jeito naquilo, porque passou demais do ponto. Você não pode cortar porque a máquina embucha. Você não pode colocar animal lá dentro, porque animal, eles são bovinos com hábito de consumo de cabeça baixa. Não é girafa, eles não vão comer aquilo ali cabeça para cima. O máximo que vai acontecer se estiver um pouco mais baixo do que isso é eles entrarem e começar a deitar capim. O que pode ser muito ruim para o solo se você não souber fazer esse manejo. Se você quer manejar o seu capim de forma correta, nós temos todo um grupo de aulas dentro da Escola de Pecuária Lucrativa exclusivo para manejo de pastagens. Lembrando, são 4 módulos: manejo de suplementação, manejo de pastagens, gestão de ferramentas e gestão de pessoas. Tem um módulo só para manejo de pastagens lá dentro. Você pode entrar lá e absorver conhecimento o tanto que você quiser. É só R$ 49,90 por mês. É muito barato para o custo da sua fazenda. Certo, pessoal? Agradeço muito a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Espero poder ter ajudado e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.